Quantas noites você já passou em claro, com o coração apertado, fazendo a mesma pergunta a Deus? Senhor, me dê um sinal. Me mostre que o Senhor está me ouvindo, que o Senhor está agindo. Essa busca por uma prova tangível, por um evento espetacular que confirme a sua presença, é uma das lutas mais profundas e silenciosas da nossa jornada de fé. É um clamor que nasce na solidão do deserto pessoal. Nós vivemos em um mundo que exige evidências para tudo. Queremos garantias, certificados, provas concretas antes de darmos o próximo passo. E sem perceber, transferimos essa mesma mentalidade para o nosso relacionamento com o Criador. Esperamos que Ele opere dentro da nossa lógica, que se manifeste de acordo com as nossas expectativas, esquecendo que os seus caminhos são infinitamente mais altos e misteriosos que os nossos. Essa espera por um sinal pode se tornar paralisante. Ela gera ansiedade, alimenta a dúvida e, em muitos casos, nos impede de avançar. Ficamos estagnados, aguardando um trovão dos céus ou uma escrita na parede, enquanto a vida continua se movendo ao nosso redor. O perigo é que, nessa busca incessante por um milagre extraordinário, nos tornamos cegos para os milagres silenciosos que Deus realiza diariamente. O sentimento de que Deus está em silêncio pode ser devastador. Ele nos faz questionar nossa própria fé, nosso valor e até mesmo a bondade de Deus. Será que eu não mereço uma resposta? Será que a minha oração não foi forte o suficiente? Essa angústia é real e profundamente humana. Ela ecoa através dos séculos, presente na história de homens e mulheres que, assim como nós, buscaram desesperadamente por uma direção divina. Mas e se a questão não for a ausência de Deus, e sim a nossa dificuldade em perceber sua presença sutil? E se Deus já está agindo, mas de uma forma que não esperamos? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que, em meio à sua própria incerteza, tiveram que aprender a ver a mão de Deus para além do óbvio, como um juiz inseguro que precisou de múltiplas confirmações antes de agir. A história de Gideão, encontrada no livro de Juízes, é um retrato poderoso dessa nossa necessidade humana por confirmação. Chamado por Deus para libertar Israel de uma opressão avassaladora, a primeira reação de Gideão não foi de coragem, mas de profunda insegurança. Ele se sentia o menor de sua casa, incapaz de realizar uma tarefa tão grandiosa. E por isso, ele pediu um sinal, uma prova concreta da palavra de Deus. Ele propôs um teste, colocaria um velo de lã no chão e pediu que apenas o velo ficasse molhado de orvalho, enquanto toda a terra ao redor permanecesse seca. Deus, em sua imensa paciência e graça, atendeu ao seu pedido. No entanto, a dúvida de Gideão ainda persistia. Aquilo não foi o suficiente para acalmar seu coração temeroso, e ele ousou pedir mais uma vez. No segundo teste, ele inverteu a lógica. Pediu que o velo de lã ficasse completamente seco e que toda a terra ao redor se enchesse de orvalho. Novamente, Deus respondeu. Essa narrativa não está na Bíblia para condenar a dúvida, mas para revelar a compaixão de um Deus que entende a nossa fragilidade. Ele se inclina para encontrar Gideão exatamente onde ele estava, em sua fraqueza e necessidade de segurança. A lição aqui não é que devemos constantemente colocar Deus à prova com nossos próprios testes. Pelo contrário, a história de Gideão nos mostra o ponto de partida de uma fé que precisa amadurecer. Ele começou precisando de sinais visíveis, mas a sua jornada o levou a confiar em Deus de formas muito mais profundas, culminando em uma vitória com um exército de apenas 300 homens, uma estratégia humanamente ilógica. Essa transição da necessidade de ver para a coragem de crer é o cerne da nossa caminhada. Gideão precisou de provas no início, mas foi a fé desenvolvida a partir dali que lhe garantiu a vitória. Hoje, talvez não tenhamos um velo de lã, mas enfrentamos o mesmo desafio.
Como podemos avançar quando a única garantia que temos é uma promessa que não podemos ver ou tocar? No mundo contemporâneo, nosso velo de lã assume formas diferentes. É o emprego perfeito que precisa aparecer do nada, a cura instantânea de uma enfermidade, a reconciliação imediata de um relacionamento rompido. Buscamos por intervenções divinas que sejam inegáveis, que não deixem espaço para dúvidas, que possam ser postadas como um testemunho irrefutável. Queremos a prova antes de darmos o passo de obediência, o que inverte a própria natureza da fé. A definição bíblica de fé, conforme Hebreus 11, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé, por essência, opera no território do invisível. Ela não é a ausência de evidência, mas a confiança na evidência do caráter de Deus, quando as evidências circunstanciais parecem contrárias. É escolher acreditar na promessa, mesmo quando a realidade grita o oposto em nossos ouvidos. Pense nas decisões mais importantes da sua vida: escolher uma carreira, casar-se, mudar de cidade. Em quantos desses momentos você teve 100% de certeza absoluta sobre o futuro? Na maioria das vezes, agimos com base em uma combinação de lógica, intuição e, para nós que cremos, uma sensação de paz e direção divina. Exigir um sinal espetacular para cada passo seria viver em uma paralisia constante, esperando por algo que raramente acontece. Deus já está agindo, não necessariamente através de eventos bombásticos, mas no desenrolar gradual dos processos. Ele age na força que você encontra para levantar da cama todas as manhãs, apesar da tristeza. Ele age na porta que se fecha, protegendo você de um caminho que não era para ser seu. Ele age na palavra de um amigo, na paz que excede o entendimento após uma oração sincera. O verdadeiro desafio é ajustar nossa percepção, é parar de procurar por relâmpagos e começar a prestar atenção na chuva mansa que irriga a terra seca da nossa alma. A ação de Deus é muitas vezes um sussurro e não um terremoto. Mas para ouvir esse sussurro, precisamos primeiro aprender a silenciar o barulho ensurdecedor que nos cerca todos os dias. Um ruído que ofusca a sua presença constante. Vivemos na era da distração. Nossas mentes são bombardeadas por um fluxo incessante de notificações, notícias, opiniões e entretenimento. Do momento em que acordamos e pegamos o celular até a hora de dormir, estamos imersos em um oceano de informações que compete pela nossa atenção. Esse ruído constante cria uma espécie de estática espiritual, dificultando enormemente a nossa capacidade de discernir a voz suave e delicada de Deus. A cultura moderna valoriza o que é rápido, alto e espetacular. O sucesso é medido em viralizações, em números de seguidores, em resultados imediatos. Essa mentalidade se infiltra em nossa vida espiritual, fazendo-nos esperar que a comunicação com Deus seja igualmente instantânea e grandiosa. Se a resposta não vem em um post celestial ou em um story divino, presumimos que ele não está falando, quando na verdade talvez sejamos nós que não estamos escutando. Essa sobrecarga de estímulos externos nos dessensibiliza para o sutil. Estamos tão acostumados com o barulho que o silêncio nos torna desconfortáveis. E é precisamente no silêncio, na quietude da alma, que a presença de Deus é mais facilmente percebida. Os sinais de que Ele já está agindo raramente gritam. Eles se manifestam na paz que encontramos ao desligar o mundo, na clareza que surge após um momento de meditação em Sua palavra. Além do ruído digital, existe o barulho das nossas próprias preocupações e ansiedades. As contas a pagar, os problemas de saúde, os conflitos familiares. Esses pensamentos giram em nossa mente em um loop infinito, ocupando todo o espaço mental e emocional. Eles são como nuvens densas que bloqueiam a luz do sol,
impedindo-nos de ver as pequenas bênçãos e as provisões diárias que são, de fato, os verdadeiros sinais do cuidado divino. Portanto, um dos primeiros passos para ver a ação de Deus é criar espaços de silêncio intencional em nossa vida. Isso pode significar desligar o telefone por 1 hora, fazer uma caminhada na natureza ou simplesmente sentar-se em quietude por alguns minutos. É nesse vácuo que criamos que a sua voz pode finalmente ecoar e que os seus sinais, antes invisíveis, começam a se tornar surpreendentemente claros. Muitas vezes em eventos que antes chamávamos de mera sorte. Muitas vezes descartamos a ação de Deus, rotulando-a como coincidência. Você está pensando em um velho amigo e de repente ele te liga. Você precisa de uma informação específica e, sem querer, a encontra em um livro ou em uma conversa aleatória. Você ora por uma solução para um problema financeiro e uma oportunidade inesperada surge, exatamente com o valor que você precisava. São esses os sinais de que Deus já está agindo. O teólogo William Temple disse uma vez: "Quando eu oro, coincidências acontecem. Quando eu não oro, elas não acontecem." Essa frase captura perfeitamente a essência de como Deus opera no tecido da nossa realidade. Ele não rasga o véu do universo a todo momento, mas tece fios de graça e providência em nosso cotidiano de uma forma tão natural que, se não estivermos atentos, podemos facilmente ignorar a sua autoria. Para começar a ver esses sinais, precisamos mudar nossa perspectiva. Em vez de ver a vida como uma série de eventos aleatórios, comece a vê-la como uma história que está sendo escrita por um autor benevolente. Procure pelos pontos de conexão, pelas pequenas ironias divinas, pelos encontros e desencontros que, em retrospecto, revelam um propósito maior. Mantenha um diário e anote essas coincidências. Você ficará surpreso com a frequência com que elas ocorrem. Essas sincronicidades divinas são a maneira de Deus nos dizer: "Eu estou aqui. Eu estou envolvido nos detalhes da sua vida. Eu vejo você." Não é um raio caindo do céu, mas é igualmente poderoso. É a confirmação de que não estamos sozinhos, de que há uma inteligência amorosa orquestrando os eventos zaculice, mesmo quando o palco à nossa frente parece caótico e sem sentido. Pare de pedir prova e comece a ver os sinais que já estão por toda parte. Essa percepção não vem de uma fórmula mística, mas de um coração sintonizado com a presença de Deus. É um músculo espiritual que se fortalece com o uso. Quanto mais você procura por sua mão nos pequenos detalhes, mais você a encontrará. E essa descoberta gradual é muitas vezes mais transformadora do que um milagre isolado, pois nos ensina a caminhar com Deus não apenas em momentos de crise, mas em cada passo da jornada, como aconteceu com um profeta que foi sustentado de forma simples e diária. Lembre-se da história do profeta Elias, registrada em 1 Reis. Após um confronto dramático no Monte Carmelo, ele teve que fugir para o deserto, sentindo-se exausto, sozinho e deprimido. Em seu momento de maior desespero, ele não viu um exército de anjos descendo para resgatá-lo. A intervenção de Deus foi muito mais sutil e, ainda assim, perfeitamente suficiente para as suas necessidades imediatas. Deus enviou corvos para lhe trazer pão e carne. Pense na simplicidade desse milagre. Não foi um banquete caindo do céu, mas uma provisão diária, consistente, trazida por um meio improvável. Os corvos, aves consideradas impuras, tornaram-se os instrumentos da graça de Deus. Isso nos ensina que Deus frequentemente usa o ordinário para realizar o extraordinário. A sua provisão pode não vir na embalagem que esperamos, mas ela sempre chega na hora certa para nos sustentar. Quantas vezes nós desprezamos a provisão silenciosa de Deus em nossas próprias vidas? O salário que, mesmo apertado, cobre as contas essenciais.
o alimento que nunca faltou em nossa mesa, a saúde que nos permite trabalhar, a amizade que nos oferece um ombro nos momentos difíceis. Nós nos acostumamos tanto com essas bênçãos que deixamos de reconhecê-las como o que realmente são. Sinais contínuos de que Deus já está agindo. Exigir um sinal espetacular enquanto ignoramos a fidelidade diária de Deus é como pedir um banquete enquanto recusamos o pão de cada dia que Ele nos oferece. A fé verdadeira não é construída sobre eventos únicos e grandiosos, mas sobre a percepção constante da sua bondade nos detalhes da vida. É no reconhecimento da provisão silenciosa que nosso coração aprende a descansar e a confiar em sua soberania, mesmo quando o futuro é incerto. Essa foi uma lição que precisei aprender da maneira mais difícil. Houve um tempo em minha vida em que eu estava tão focado em pedir um grande milagre para resolver uma situação complexa que me tornei completamente cego para as pequenas soluções e ajudas que Deus estava colocando no meu caminho todos os dias. Uma jornada de redescoberta que me ensinou a ver sua mão onde eu menos esperava. Houve uma fase em minha vida profissional em que tudo parecia desmoronar. Eu orava fervorosamente por um sinal claro, uma porta escancarada, uma proposta de emprego que fosse inequivocamente de Deus. Eu queria a certeza de um Gideão, mas tudo que encontrava era o silêncio e portas fechadas. A frustração se transformou em dúvida, e a dúvida começou a corroer a minha fé. Eu questionava se Deus realmente se importava com minha situação. Nessa busca desesperada por uma resposta grandiosa, eu ignorei os pequenos gestos de provisão que estavam acontecendo. Um amigo me ofereceu um pequeno projeto freelancer que pagou o aluguel daquele mês. Um familiar me deu um conselho sábio que me ajudou a reestruturar meu currículo. Recebi um convite para um curso de capacitação que, na época, pareceu insignificante. Eu via tudo isso como eventos isolados, não como a resposta de Deus em andamento. O ponto de virada aconteceu meses depois, em retrospecto. Ao olhar para trás, percebi que aqueles pequenos projetos, conselhos e cursos foram os degraus que Deus estava construindo para mim. Eles não eram a escada inteira, mas eram os passos necessários que me levaram a uma oportunidade muito maior e mais alinhada com meu propósito do que aquela que eu pedia originalmente. Deus já estava agindo, mas eu estava cego pela minha própria definição de milagre. Essa experiência me ensinou que a ação de Deus é muitas vezes um processo e não um evento isolado. Ele trabalha nos bastidores, conectando pessoas, abrindo pequenas frestas de oportunidade e nos capacitando ao longo do caminho. Os sinais não eram um mapa do tesouro com um X marcando o local, mas sim as migalhas de pão que ele deixava pelo caminho para me guiar para fora da floresta da incerteza. Minha falha não foi orar por direção, mas exigir que a direção viesse nos meus termos e no meu tempo. A lição foi dolorosa, mas libertadora. Pare de pedir prova e comece a participar do processo. A fé não é esperar passivamente por um sinal, mas caminhar ativamente em obediência, confiando que cada pequeno passo de fidelidade está sendo guiado por sua mão soberana, algo que podemos treinar intencionalmente em nosso dia a dia. Então, como podemos treinar nossos olhos espirituais para perceber a ação de Deus que já está em curso? A resposta não está em uma fórmula mágica, mas em disciplinas espirituais práticas que cultivam um coração atento e grato. Uma das ferramentas mais poderosas para isso é o que podemos chamar de Diário da Providência. É simples, mas profundamente transformador. Todas as noites, antes de dormir, anote de 3 a 5 coisas pelas quais você é grato. Mas aqui está o segredo. Não se limite às grandes bênçãos. Procure especificamente pelas coincidências divinas do seu dia. Anote o telefonema inesperado que te animou, a vaga que apareceu no estacionamento lotado,
a palavra de encorajamento que veio na hora certa, a solução para um pequeno problema que surgiu do nada. Ao registrar esses eventos, você começa a criar um catálogo da fidelidade de Deus nos detalhes. Essa prática reprograma nosso cérebro. Em vez de focar no que falta, no que está errado ou na oração ainda não respondida, começamos a focar na presença e no cuidado constante de Deus. Com o tempo, você não precisará mais procurar por esses sinais. Eles se tornarão evidentes para você. Sua perspectiva mudará da escassez para a abundância, da ansiedade para a confiança, pois terá provas escritas da ação contínua de Deus. Se você já teve uma experiência assim, em que percebeu a mão de Deus em uma pequena coincidência, compartilhe nos comentários. Sua história pode ser exatamente o encorajamento que outra pessoa precisa ler hoje para fortalecer a sua fé e começar a ver os sinais em sua própria vida. Vamos construir juntos uma comunidade que reconhece a beleza da provisão silenciosa de Deus e celebra a sua fidelidade nos pequenos detalhes do cotidiano. Cultivar um coração atento também significa aprender a estar presente no agora. Desligue as distrações, respire fundo e observe o que está ao seu redor. Deus fala através da sua criação, da bondade de um estranho, da resiliência do seu próprio corpo. Quando paramos de exigir que Ele se manifeste de forma espetacular, abrimos espaço para que Ele se revele de forma pessoal e íntima, nos lembrando que a exigência pode ser uma armadilha perigosa. É crucial entendermos a diferença entre um pedido humilde por direção, como o de Gideão em sua insegurança inicial, e uma exigência arrogante por um sinal. A linha entre os dois pode ser tênue, mas a motivação do coração é completamente diferente. A exigência nasce da desconfiança, de um desejo de controlar Deus e de forçá-lo a operar dentro dos nossos próprios termos e cronogramas. É uma tentativa de submeter o soberano à nossa vontade. Nos evangelhos, vemos os fariseus e os mestres da lei constantemente pedindo a Jesus um sinal do céu. Eles não estavam buscando fé, estavam buscando uma razão para desacreditá-lo. Queriam um espetáculo que se encaixasse em suas expectativas messiânicas, e Jesus consistentemente se recusava a jogar esse jogo. Ele os repreendia, chamando-os de geração má e adúltera, que busca por um sinal, pois o coração deles não era sincero. Quando nossa busca por um sinal vem de um lugar de impaciência e incredulidade, corremos o risco de nos assemelharmos a essa mentalidade. É como se disséssemos a Deus: eu só confiarei em ti se fizeres isso ou aquilo. Isso transforma nosso relacionamento com Ele em uma transação comercial, em vez de uma aliança de amor e confiança. A fé genuína confia no caráter de Deus, mesmo na ausência de provas circunstanciais favoráveis. Essa atitude de exigência pode nos levar a caminhos perigosos. Ela pode nos abrir a falsos sinais e a interpretações equivocadas, pois estamos tão desesperados por uma resposta que podemos aceitar qualquer coisa que se pareça com uma. Além disso, ela nos cega para a maneira principal como Deus guia seu povo. Através de sua palavra, da sabedoria que Ele nos dá e da paz interior que o Espírito Santo proporciona. Portanto, é tempo de fazer um exame de consciência. Quando você pede um sinal, qual é a verdadeira motivação do seu coração? É um clamor sincero por ajuda em meio à fraqueza? Ou é uma exigência velada para que Deus prove a si mesmo? A resposta a essa pergunta pode ser o primeiro passo para mudar sua oração, de me mostre, para me ajude a confiar, uma confiança que muitas vezes é forjada não no barulho, mas no silêncio. Retornamos ao profeta Elias, mas a um momento diferente de sua jornada. Após fugir novamente, desta vez do poder ameaçador de Jezabel, ele se esconde em uma caverna no Monte Horebe, o Monte de Deus. Ele está em um estado de profunda angústia espiritual, sentindo-se um completo fracasso.
Ali, Deus promete que irá passar. Elias, talvez esperando uma manifestação poderosa, presencia uma série de eventos espetaculares e assustadores. Primeiro, veio um vento fortíssimo que despedaçava as rochas. Mas o texto sagrado nos diz que o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E após o terremoto, veio um fogo consumidor, mas novamente, o Senhor não estava no fogo. Esses eram os tipos de sinais que o mundo antigo associava ao poder divino, demonstrações de força e majestade inquestionáveis. Foi somente depois de todo esse espetáculo da natureza que veio algo completamente diferente. Uma voz mansa e delicada, ou como algumas traduções dizem, o som de um suave silêncio. E foi nesse sussurro que Deus se revelou a Elias. A lição é monumental. A presença e a direção de Deus nem sempre estão no que é barulhento, dramático ou óbvio. Muitas vezes, Ele fala mais claramente na quietude da nossa alma. Nós vivemos esperando o vento, o terremoto e o fogo. Esperamos a promoção estrondosa, a cura milagrosa que vira notícia, a reviravolta cinematográfica. E enquanto esperamos por esses eventos, perdemos o sussurro. Perdemos a paz que se instala em nosso coração após a oração, a convicção gentil que nos guia a tomar uma decisão, a sabedoria que brota durante a leitura da palavra. Deus já está agindo, mas Ele está sussurrando. Aprender a ouvir essa voz mansa e delicada requer prática e intencionalidade. Requer que desliguemos o ruído externo e interno e que nos acostumemos com o silêncio. É nesse espaço sagrado que as respostas que tanto buscamos começam a emergir, não como uma ordem gritada, mas como uma certeza serena que nos permite decifrar o caminho a seguir, mesmo sem todas as respostas em mãos. A vontade de Deus para nossas vidas raramente se revela como um mapa detalhado, com cada curva e parada claramente marcada. Ela se parece muito mais com uma bússola. A bússola não mostra o caminho inteiro, mas aponta constantemente para o norte. Para nós, esse norte é o caráter de Cristo e os princípios de sua palavra. A voz mansa e delicada de Deus nos ajuda a manter nossa bússola interna calibrada na direção certa. Então, como deciframos essa vontade no dia a dia? O primeiro sinal é a conformidade com as Escrituras. Deus nunca irá guiá-lo a fazer algo que contradiga a sua palavra revelada. A Bíblia é o nosso guia fundamental, o nosso filtro para qualquer sentimento ou suposta direção. Se uma ideia ou oportunidade viola os princípios de amor, justiça, honestidade e santidade, ela não vem de Deus, não importa quão atraente pareça. O segundo sinal é a paz interior. Filipenses 4:7 fala sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ao considerar uma decisão importante, após orar e analisar a situação à luz da palavra, preste atenção ao estado do seu espírito. Há uma paz serena que permanece apesar das incertezas externas? Ou há uma agitação, um desconforto persistente? Essa paz ou a falta dela é um poderoso indicador da direção do Espírito Santo. O terceiro sinal é o conselho de pessoas sábias e tementes a Deus. Provérbios nos lembra que, na multidão de conselheiros, há segurança. Deus frequentemente usa a comunidade de fé para nos confirmar sua vontade. Compartilhe suas dúvidas com mentores espirituais maduros, com amigos que amam a Deus e que conhecem você. A sabedoria coletiva pode iluminar pontos cegos e confirmar a direção que você já sente em seu coração. Portanto, os sinais de que Deus já está agindo não são inscrições místicas nas nuvens, mas a confluência desses elementos, a direção da sua palavra, a paz em nosso coração e a confirmação através de sua comunidade. Quando esses três pontos se alinham, temos uma forte segurança para avançar, não porque temos todas as respostas, mas porque confiamos naquele que já nos deu a prova definitiva de seu amor e de seu poder.
Em nossa busca frenética por sinais e provas, muitas vezes nos esquecemos do maior sinal que já foi dado a toda a humanidade. A prova definitiva e irrefutável de que Deus não apenas existe, mas que Ele nos ama e está agindo em nosso favor, tem um nome: Jesus Cristo. A encarnação, a vida, os ensinamentos, a morte e, acima de tudo, a ressurreição de Jesus são o grande e eterno sinal do céu, que os fariseus pediam, mas se recusavam a ver. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, declara que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz não é apenas um evento histórico. É a declaração máxima do compromisso de Deus com a humanidade. É a prova de que Ele está disposto a ir às últimas consequências para nos resgatar e nos reconciliar com Ele. Que outro sinal poderíamos exigir que fosse maior do que este? Quando há dúvida sobre a ação de Deus em nossa vida pessoal nos assaltar, nosso primeiro movimento deveria ser olhar para a cruz. Se Deus entregou o que tinha de mais precioso, seu próprio Filho, por nós, quando não merecíamos, como podemos duvidar de que Ele cuidará das nossas necessidades menores do dia a dia? A cruz é a garantia de que sua bondade e seu poder estão permanentemente voltados em nossa direção. A ressurreição, por sua vez, é a prova de que o poder de Deus é maior do que qualquer circunstância que enfrentamos, inclusive a própria morte. É a promessa de que não importa quão escura a situação pareça, um novo amanhecer é possível. É a certeza de que o bem triunfará sobre o mal e de que a vida vencerá a morte. Este é o fundamento da nossa esperança, a rocha sobre a qual nossa fé pode se firmar com segurança. Portanto, antes de pedir a Deus que lhe dê mais uma prova, pare e medite na prova que Ele já lhe deu. Deixe que a realidade do sacrifício de Cristo e o poder de sua ressurreição preencham sua mente e seu coração. Quando nos ancoramos nesta verdade central, nossa necessidade desesperada por pequenos sinais diminui, pois passamos a viver a partir da certeza do maior sinal de todos, o que nos capacita a reprogramar nossa mente para a confiança. Mudar de uma mentalidade que exige provas para uma que descansa em confiança é um processo intencional de reprogramação espiritual. Não acontece da noite para o dia, mas é possível através de práticas consistentes. O primeiro passo é saturar sua mente com a verdade sobre o caráter de Deus. Isso significa mergulhar nas Escrituras, não apenas para obter informações, mas para conhecer quem Deus é: fiel, bom, soberano e amoroso. Crie uma lista de promessas bíblicas sobre a fidelidade e o cuidado de Deus. Escreva-as em cartões e coloque-os em lugares onde você os verá constantemente: no espelho do banheiro, na tela do computador, no painel do carro. Leia-as em voz alta todos os dias. Quando a ansiedade e a dúvida surgirem, combata-as declarando essas verdades. Isso é o que a Bíblia chama de renovar a nossa mente. A prática da gratidão, como mencionamos anteriormente, é fundamental nesse processo. A gratidão muda o foco do que Deus ainda não fez para tudo o que Ele já fez. Ela nos lembra de seu histórico de fidelidade em nossa vida, o que constrói uma base sólida para confiar nele para o futuro. Um coração grato é um coração que está aberto para ver a mão de Deus em todos os lugares, silenciando a voz da reclamação e da incredulidade. Outro passo prático é o que podemos chamar de obediência imediata. Quando você sentir a direção gentil do Espírito Santo para fazer algo, perdoar alguém, encorajar um amigo, dar um passo de fé em uma área pequena, faça-o sem hesitação. Cada pequeno ato de obediência fortalece o seu músculo da fé. Ele te ensina a confiar na direção de Deus e te prepara para passos maiores de confiança no futuro. Finalmente, escolha a confiança como um ato de vontade. Haverá dias em que você não sentirá vontade de confiar.
As circunstâncias gritarão o contrário. Nesses momentos, a confiança não é um sentimento, mas uma decisão. É dizer: apesar do que vejo e sinto, escolho acreditar que Deus é bom e que Ele está no controle. Essa decisão, repetida dia após dia, transforma a ansiedade em paz e o medo em uma fé inabalável, fundamentada na promessa de sua presença. Talvez a maior promessa em toda a Escritura, a que sustenta todas as outras, não seja a promessa de uma vida sem problemas, mas a promessa da presença constante de Deus conosco. Antes de ascender aos céus, as últimas palavras de Jesus a seus discípulos não foram um manual de instruções detalhado para o futuro, mas uma garantia. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa muda tudo. Significa que não estamos sozinhos em nossas lutas, em nossas incertezas ou em nossas esperas. O Deus do universo não está distante, observando de longe, mas está presente conosco, em nós e por nós, através do seu Espírito Santo. A ação de Deus não é apenas um evento futuro que esperamos. É uma realidade presente que experimentamos a cada momento, se apenas tivermos consciência dela. O apóstolo Paulo ecoa essa confiança em Filipenses 1:6, ao declarar: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que sua vida espiritual não depende apenas de seus próprios esforços. Há um artista divino trabalhando em você, moldando, refinando e guiando sua história em direção a um final glorioso. Deus já está agindo em sua própria transformação. Portanto, quando você se sentir perdido e sem direção, lembre-se de que a presença de Deus é a sua bússola. Quando sentir que suas forças estão se esgotando, lembre-se de que Ele é o autor e consumador da sua fé. O sinal mais importante não é uma porta aberta ou um milagre visível, mas a certeza interior de que Ele está com você, guiando, sustentando e trabalhando todas as coisas para o seu bem. Essa verdade nos liberta da necessidade de ter todas as respostas. Não precisamos ver o caminho inteiro para dar o próximo passo, porque conhecemos aquele que caminha ao nosso lado. A esperança não está em decifrar o futuro, mas em confiar no caráter daquele que detém o futuro em suas mãos. É essa confiança que nos permite finalmente caminhar pela fé e não por aquilo que os nossos olhos podem ver. Chegamos então ao coração da jornada cristã, resumida magnificamente pelo apóstolo Paulo. Porque andamos por fé e não por vista. Esta não é uma sugestão, mas a descrição fundamental de como fomos chamados a viver. Viver pela vista é exigir sinais, é depender de circunstâncias favoráveis, é condicionar nossa paz e obediência ao que podemos ver e compreender. É uma vida de constante ansiedade e instabilidade, pois as circunstâncias mudam a todo momento. Caminhar pela fé, por outro lado, é escolher ancorar nossa confiança não nas ondas inconstantes do que vemos, mas na rocha inabalável de quem Deus é. É acreditar em suas promessas mais do que acreditamos em nossos problemas. É dar o próximo passo em obediência, mesmo quando o caminho à frente está envolto em névoa, confiando que a luz para o passo seguinte será revelada no tempo certo. Deus já está agindo. Ele está agindo na força que te sustenta, na provisão que te supre, na paz que te acalma, na sabedoria que te guia e na comunidade que te ampara. Ele está agindo na sua palavra que te instrui e, acima de tudo, na obra contínua de Cristo em sua vida. A questão nunca foi sobre a inatividade de Deus, mas sempre sobre a nossa percepção. Portanto, o convite hoje é para uma mudança de foco. Pare de olhar para o céu em busca de um sinal espetacular e comece a olhar ao seu redor, para os inúmeros sinais sutis da sua graça e fidelidade. Pare de pedir prova e comece a praticar a confiança. Troque a ansiedade da espera pela paz da presença.
Deus não está te pedindo para entender tudo. Ele está te convidando a confiar nele em tudo. Que você possa sair daqui hoje com um coração renovado, com olhos espirituais abertos para ver a mão de Deus tecendo uma bela tapeçaria com os fios da sua vida. Que a voz mansa e delicada dele se torne mais alta do que o ruído do mundo. E que você possa caminhar para frente, não com a arrogância da certeza, mas com a coragem humilde da fé, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir.